Hoje eu quero trazer uma meditação para os nossos corações sobre o poder da oração, a oração intercessória. Você já orou para alguém hoje? Você sabe de alguém que está precisando muito da sua oração e você tem ajudado essa pessoa em oração? Pois bem, eu quero meditar um pouquinho sobre uma pessoa que foi um verdadeiro intercessor. Ele ajudou muito a igreja que ele fazia parte. Eu quero ler em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Paulo falando sobre ele. Nós vamos falar sobre Epáfras. Epáfras é citado poucas vezes na Bíblia, mas às vezes que ele é citado, a gente vê as qualidades desse homem. Ele era um amigo que se podia contar em qualquer hora. Ele era um amigo que ajudou muito o apóstolo Paulo no tempo de crise, tempo difícil. Epáfras estava ali ajudando, dando apoio em oração. Então Paulo vai dizer para a igreja de Colossos: saudai-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. E por ele eu dou testemunho que tem grande zelo por vós e por aqueles que estão em Laodiceia e por aqueles que estão em Hierápolis. Então aqui, Paulo falando dessa virtude linda de Epáfras. Era um amigo que podia contar com ele em qualquer momento. Então Epáfras era um intercessor. Mas além dele ser intercessor, Paulo vai dizer aqui que ele combatia. Ele estava intercedendo, ele era um combatente em oração, em favor dos irmãos ali da igreja de Colossos, para que eles ficassem firmes, permanecessem firmes. Ao ponto de Paulo elogiar a oração intercessória dele. Porque Paulo viu que ele orava, que ele combatia, ele era uma pessoa preocupada. Paulo começa a falar aqui que ele está dando testemunho dele pelo grande zelo que ele tinha pelos irmãos que estavam ali e por outros irmãos em outras cidades, que nós vamos ver aqui no versículo 13. Oração intercessória. Epáfras fazia isso. Ele orava e ele estava em combate, ele estava sempre em oração, combatendo, irmãos e irmãs que vão me ouvir. Um combate espiritual, é uma luta espiritual. É fácil? Não. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E nós, irmãs do círculo de oração, como somos sempre chamadas, né? Você tem orado pelas suas companheiras de oração? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pela sua igreja? Epáfras aqui era uma pessoa zelosa e preocupada com a saúde espiritual daquela igreja. Você tem preocupado com a saúde espiritual da sua igreja? Como nós estamos precisando de pessoas assim, né? Que ajude a levar a cargo dos outros, que ajude no ministério da oração. E ministério de oração não é fácil. Epáfras fazia isso, ele combatia, ele estava sempre combatendo em oração, porque ele queria ver aquela igreja abençoada, ele queria ver aquele povo sendo abençoado. Então ele estava sempre combatendo. Eu ainda marquei aqui, Epáfras é um intercessor. Não somente ele ora, mas ele combate em oração. A oração intercessória de Epáfras serve de exemplo para todos nós, para mim, em primeiro lugar. Porque a palavra do Senhor, primeiro ela fala com a gente, não é verdade? Então, ele era uma pessoa que se podia contar com ele. Quantas vezes você recebe pedido de oração e você fala assim: eu vou orar. Você tem orado mesmo? Combatido, ajudado. Quantas mulheres que precisam da nossa ajuda. Quantas esposas que estão precisando de alguma amiga de oração. Porque infelizmente não é com todos que nós podemos contar, né? Mas Deus conta com você, mulher que vai me ouvir nessa tarde, nesse dia, para que você seja como Epáfras, companheiras de oração. Eu sei que muitas que vão me ouvir fazem parte do grupo do Círculo de Oração. Mas não espere só pela sua líder, não espere só pelo seu pastor. Você também pode ajudar a abençoar a igreja. Você pode abençoar muitas pessoas que estão precisando de uma oração. Faça isso nesse dia. Você ainda não orou por ninguém, não? Você só quer que alguém ore por você?
mas faça isso. Apresente alguém em oração nesse dia, viu? Seja uma intercessora. Seja você um intercessor, como Epáfras foi. Ele combateu em oração. E quando nós entramos no combate de oração, não é fácil. O inimigo se levanta, aparece tanta coisa para nos desanimar de orar, mas não desanime. Vamos ajudar uns aos outros em oração. Amém? Que essa palavra, essa simples meditação, fale nos nossos corações. E vamos mais uma vez encerrar com essa frase que eu escrevi aqui, que eu marquei interessante. A oração intercessória de Epáfras serve de exemplo para todos nós. Você já orou hoje por alguém? Abençoe alguém hoje, ainda dá tempo, com a sua oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.